Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos na nossa aula 43.1, que vai trazer um outro tema. A gente vai aprender sobre question tags, envolvendo aí os tempos presente, passado e futuro, que foram os tempos que a gente viu durante o decorrer dessas nossas unidades. E aí vocês vão entender o que são essas question tags, que é aquela famosa, resumidamente, aquele famoso não é que a gente faz em português. Vamos entender um pouco mais? Bora lá? Let's begin? 43.1 e o título da nossa aula tem, obviamente, uma question tag. Quando eu falei para vocês que aquele nosso não é, isso vai depender. Mas basicamente é esse não é, que são essas perguntas no fim da frase a fim de a gente confirmar algo. Então, you are left-handed, aren't you? Você é canhoto, não é? Ou então você não é? Enfim, vai depender da tradução que você queira colocar, dependendo, você vai ver que vai mudando algumas coisas, mas é basicamente esse nosso né, não é no fim das frases. Como eu falei, a gente vai ver no present, past and future sentences. Toda aula tem uma habilidade e a de hoje você vai utilizar diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, e também, como sempre, fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. E como o título da aula diz, you are left-handed, aren't you? O que vocês conseguem perceber aqui nessa estrutura? Eu estou usando aqui a primeira frase na afirmativa, você está vendo, né? Tem uma afirmação. Eu estou afirmando, você é canhoto. Só que eu não tenho certeza se a pessoa é canhota. Daí eu faço essa pergunta no fim da minha sentença, que é separado por uma vírgula, como você está vendo, numa pergunta negativa. Existem perguntas negativas e elas são feitas através da contração entre o verbo modal e, aqui no caso é o are, que é o verbo que comanda a frase. Você percebe que a gente está usando are aqui. Nem sempre vai acontecer dessa forma, mas você percebe que nós estamos usando o verbo to be. E a question tag é formada por ele, mais o not contraído com esse verbo e o sujeito do qual eu estou comentando. Se eu quero saber sobre você, eu vou usar you. Então, aren't you? Não é? Vamos entender mais sobre essas question tags. Algumas vezes nossas afirmações são muito restritivas para possibilitar que uma comunicação seja estabelecida. Por exemplo, you're French. Você é francês. Só com essa afirmação, muitas vezes, a outra pessoa fica sem saber o que dizer. Se é para ela dizer algo ou se o outro só está afirmando o óbvio. Então, assim, quando eu quero ter certeza do que eu estou falando, por exemplo, eu quero saber se uma pessoa é francês ou francesa, e eu não tenho essa certeza. Então, se eu falo you're French, se eu não pergunto, se eu afirmo, a pessoa não vai saber o que exatamente estou querendo dizer. Se eu só estou afirmando, você é francês. Do nada a pessoa chega e fala, você é francês. É estranho, certo? Então, olha só, é disso que eu estou falando. Então, se é para ela dizer algo, a pessoa que está recebendo essa mensagem, you are French, ou se o outro só está afirmando o óbvio, que obviamente a pessoa é francesa, que ela é francesa, né? Nesses casos, para dar maior abertura para que uma comunicação se estabeleça, existem as question tags, certo? Que são essas perguntas no final da nossa afirmação, neste caso aqui de afirmação. Então, you're French, aren't you? Ou seja, você é francês, não é? Então, esse não é essa question tag, que aqui foi formada pelo verbo are, que é o verbo da minha afirmação, que está aqui contraído, mais a negativa, porque tem que ter essa contração entre o verbo numa question tag de afirmação, a question tag, aliás, numa afirmação a question tag é negativa, e logo em seguida o sujeito, porque eu estou falando de você. Então, you're French, aren't you? You're French, aren't you? Agora, com a question tag, a outra pessoa sabe que ela tem que responder e que a conversa vai continuar.
Quando a entonação da question tag sobe, dá a impressão de que você quer realmente estabelecer uma comunicação. A outra pessoa vai provavelmente continuar a conversa, certo? Então temos aí, you're French, aren't you? Yes, that's right. I was born in Strasbourg, although now I live. E tem uma continuação aí que eu não coloquei, que seria a continuação da conversa. Então, o que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, a pessoa pergunta, você é francês, não é? Não é? Sim, correto. Eu nasci em Strasbourg, embora agora eu viva, e aí a pessoa vai falar, né, o que ela quer dizer. Então, essa entonação crescente é quando você realmente não tem certeza e você quer a confirmação, tá? Você está fazendo uma pergunta de verdade. A entonação, nesse caso, segue a regra da língua inglesa, que define uma entonação que sobe ao solicitar uma resposta de sim ou não. Então, you're French, aren't you? Eu não tenho certeza. Eu quero essa confirmação. Aí a pessoa me confirma. Yes, that's right. Agora, mas quando a entonação apresenta queda, dá-se a impressão de que você só está checando uma informação, certo? Então, quando você usa essa entonação que desce na tag question, para enfatizar o fato de que você já sabe a resposta, você a usa para proporcionar a confirmação. Então, assim, você já sabe que a pessoa é francesa, mas você só, tipo, sabe... É como a gente chega e fala assim para uma pessoa, a gente sabe que tá quente hoje, aí a gente só quer começar uma conversa, a gente fala assim, tá quente, né? Tá quente, né? Você sabe que tá quente, outra pessoa sabe que tá quente, porque vocês estão sentindo o calor. Então é nesse caso aqui. You're French, are you? Yes, that's right. Aí a pessoa vai confirmar de qualquer forma. I thought you were. Ou seja, eu imaginei que você fosse, eu pensei que você fosse mesmo. Então a pessoa estava com dúvida, mas aí ela tirou a dúvida. Aliás, ela não estava com tanta dúvida. Nessa situação aqui, perdão, ela não está com tanta dúvida. Ela já tem essa noção, mas ela só quer uma confirmação para estabelecer uma conversa. I thought you were. Eu imaginei que você fosse, pensei que você fosse. Did you meet Pierre? Que é esse nome é em francês, né? Que eu vou falar aqui, Pierre. Did you meet Pierre? Você conheceu o Pierre? He is from France as well. Ele também é da França. Então, há uma diferença aí nas intenções. Tanto dessa aqui que eu acabei de falar, que é quando você realmente quer uma confirmação, porque você não tem certeza mesmo. E aqui você já tem certeza, mas quer estabelecer uma conversa. Certo? Tags são formadas usando os auxiliares, como eu comentei com vocês. Tem algumas exceções que nós vamos comentar também, mas olha só. Nós vamos usar aqui o do, que é do presente simples, ou does, que é a variação dele, do presente simples, vocês sabem, usado na terceira pessoa do singular. Vamos usar o did para o passado simples. Vamos usar o be, tá? O verbo to be, no caso, porque você sabe que quando eu falo be, tem as variações do verbo to be, no presente e no passado. E vamos usar o will para o futuro, com will. Muito bem? Então, olha só. Ellen lives here, doesn't she? Como é que aconteceu essa construção? Eu estou falando da Ellen. Ellen é uma pessoa. Terceira pessoa do singular. Então, Ellen equivale a she. Ela. Lives. Mora. Aqui. Aí eu quero saber se essa afirmação é verdade. Então, Ellen lives here, doesn't she? Ou seja, Ellen mora aqui, não é? Ou não mora? No caso, eu colocaria não mora porque esse does, ele faz referência ao verbo lives, certo? Então, eu falo não mora, mas eu também posso dizer não é, porque a nossa forma de falar aqui no português, no Brasil, com S, a gente fala assim, usando esse não é, mesmo que a gente não use o verbo ser na afirmação, na primeira afirmação, ou na negação, porque vocês vão ver que também tem frase na negação.
Então, presta bem atenção, na hora que eu formei essa minha question tag bem aqui, o que aconteceu? Eu usei o auxiliar do presente simples, porque essa frase aqui ela está no presente simples, certo? E eu usei a negação, contraído com esse auxiliar e o sujeito, que é referente a Ellen. Ellen é a mesma coisa que she. Então, Ellen lives here, doesn't she? Doesn't she? É quando eu quero essa confirmação, se ela realmente vive aqui. Ou então, eu já sei que ela vive aqui, mas eu só quero estabelecer uma comunicação, né, falando, só querendo uma confirmação, por mais que eu já saiba que ela mora aqui. Certo? Na segunda, eu tenho uma frase no passado. You left early, ou seja, esse left é o verbo e ele é o passado do verbo to leave. Passado do verbo to leave, que na verdade eu vou escrever lá do outro lado que eu tenho mais espaço, certo? Então ele é o passado do verbo to leave, que é o verbo deixar, certo? Então a Ellen partiu cedo, né? Partiu cedo. O que vai ser partiu? Foi embora cedo, left early. Didn't you? Aliás, não Ellen, desculpa, you. Eu tô na Ellen ainda. You left early, didn't you? E aí, se eu faço a minha afirmação com o sujeito you, então a minha question tag vai ser sobre o you também, porque eu tô perguntando sobre você. Então, quero saber se você saiu cedo. Não saiu? Não saiu. E aí eu uso did, que é o auxiliar do passado, certo? É o auxiliar do passado simples, mais a partícula negativa not contraída com ela. Eu não posso fazer essa question tag sem fazer essa contração. Eu preciso da contração. Então, você já sabe que vai ter que usar essa contração, por mais que ela seja informal. Aqui nas question tags, elas vão ter que vir com contração. Muito bem? Isso quando se trata de frases afirmativas onde a question tag é negativa, porque é assim que funciona. Frase afirmativa, question tag vem na negativa. Muito bem? Vamos falar agora sobre a terceira frase. Vou apagar aqui e vou para a terceira frase. Jack was born in Italy. Eu disse aqui que o Jack nasceu na Itália. Quando eu falo a palavra nasceu, eu vou usar o verbo to be com a palavra born. Eu preciso usar esse was e o born, ou então were e o born. Por que were? O were é outro verbo do passado do verbo to be, certo? Do passado. Então, Jack was born, ou seja, nasceu na Itália. Eu quero a confirmação disso. Wasn't he? Não nasceu? Não é? Enfim, vai variando essa tradução da question tag. Então, Jack was born in Italy, wasn't he? Então, perceba que eu usei o mesmo auxiliar dali, certo? E coloquei aqui com o meu not. Aí você talvez possa me perguntar por que eu não usei a mesma palavra aqui para fazer essa questão aqui. Porque, gente, não vai funcionar assim no presente simples nem no passado simples, dentre outros também. Não vai funcionar assim, principalmente aqui, presente e passado, onde a gente brincou aqui com presente e com passado simples. Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo, só que a gente sabe muito bem que existe o auxiliar do presente, que é o do e o does, e são eles que vão para fazer a question tag, são eles, independente de qual palavra esteja aqui, qual verbo esteja aqui no presente simples. Aqui é a mesma coisa, independente de qual verbo esteja aqui no passado simples, conjugado no passado, certo? O auxiliar que vem aqui para fazer question tag sempre vai ser o did, sempre, tá? Já aqui na terceira frase sobre o Jack, a gente usa o was, que é o verbo to be no passado, e sim, a mesma palavrinha que está aqui passa para cá, porque se trata do verbo to be. E aí as coisas já mudam de figura. Tudo bem? Você vai usar o mesmo verbo para fazer a question tag. Que no caso aqui é a question tag na negação. Wasn't he? Certo? Na outra frase, vou apagar para não ficar muita bagunça. Vou agora para a quarta frase.
You will help me. Aí perceba que eu estou usando o futuro com will. Você me ajudará. Will. Na hora de fazer a question tag com uma frase afirmativa com will, quem vem para cá para fazer a negativa da question tag é o meu will também. Ele passa para cá. Só que ele está diferente porque a gente está agora colocando ele na contração com not. Lembra bem que o will mais not é igual a want. É a mesma coisa. É igual a want. Certo? É a mesma coisa. Só que está contraído. Aí fica um pouco diferente. Ou bastante diferente no caso aí. You will help me. Você me ajudará. Won't you? Não ajudará? Ou não vai? Pode também ser traduzido assim. Na próxima frase, you are going to play. Aren't you? Aqui eu já estou com o verbo to be mais a estrutura de going to, que é a estrutura de be going to, que é o futuro imediato, aquele futuro que você tem mais certeza, a gente estudou sobre ele, certo? E aí, o que vai acontecer? Você está aqui, sempre vai ter a estrutura de be going to em frases assim, eles sempre vão vir, vai ser repetido. Ou você vai usar esse verbo aqui, ou você vai usar o verbo is, ou você vai usar o verbo am, dependendo do pronome pessoal que você colocar aqui. Como eu estou trabalhando com você, o verbo to be vai ser are, a gente sabe muito bem que o are é usado nos plurais, e na segunda pessoa do singular. Então, o going to, ele é fixo, ele sempre vem nessas frases de futuro imediato com be going to. E o play seria o verbo principal da frase. Então, quero saber se você vai jogar. You're going to play, você vai jogar. Só que a question tag é formada apenas pelo verbo to be aqui também, certo? Então, você não vai usar o going, você não vai nem usar esse play, não vai usar eles dois para fazer a question tag. Sempre com a estrutura de be going to, você vai usar o verbo to be, que vai ser ou esse aqui, porque não tem question tag com este aqui, tá? Esse aqui não tem question tag. Muito bem? Então, aren't you? Aren't you? You're going to play, aren't you? Certo? He was drinking that coffee, wasn't he? E aqui eu tenho aquela estrutura de que? Eu estou falando de passado contínuos. Lembra do passado contínuo, onde você vai usar o verbo to be referente ao pronome pessoal que você está usando aqui, como eu estou usando he, vai ser was. E aí, quem vem depois, vem o verbo com o ing, que é a ação que está em progressão. Você estava bebendo, no caso aqui, como é passado contínuo, é uma ação que estava em progressão lá no passado. He was drinking that coffee. Eu quero saber, ele estava bebendo aquele café. Wasn't he? Não estava? Então, você percebe o que vai acontecer. O meu verbo to be passa para cá, para question tag, na negativa, porque é uma frase afirmativa. Então, fica wasn't e o sujeito que eu estou trabalhando, que eu estou falando sobre ele. Wasn't he? Por que eu vou usar o he aqui? Eu estou perguntando sobre ele para outra pessoa. Então, eu falo assim, he was drinking that coffee. Wasn't he? Ele estava bebendo aquele café, não estava? Ele não estava? Na verdade, a gente nem usa esse ele, ela no português, né? A gente fala assim, não estava, a gente nem usa, nem fala o pronome pessoal. Mas é isso aí que acontece. Na última, nós temos o they will be camping one day. Aqui é a estrutura de quê? Futuro contínuos, você lembra? Futuro contínuos é aquela ação que vai estar em progressão no momento lá no futuro. Você já faz uma previsão de que você vai estar fazendo certas coisas lá no futuro. Então, aqui, they will be. O que vai acontecer? O will e o be, eles são fixos, né? Esse tipo de frase do futuro contínuo, eles sempre vêm. Logo depois, o verbo principal com o quê? Com o acréscimo de ing, o sufixo ing para dar essa ideia de progressão. Então, they will be camping. Eles ou elas estarão acampando. E a question tag, one day. One day, ou seja, não estarão? E aí, o que acontece aqui? A question tag, ela foi formada pelo will. O auxiliar do futuro também vem no futuro contínuos para fazer a minha question tag. One day. Ellen lives here, doesn't she?
A Ellen mora aqui. Não mora? Doesn't she? You left early, didn't you? You left early, didn't you? Ou seja, você saiu cedo, não saiu? Jack was born in Italy, wasn't he? Aí eu posso mudar também e falar she was born in Italy, wasn't she? Por quê? Porque eu posso trocar aqui o sujeito, não tem problema nenhum, dependendo do que eu quero falar, mas eu tô falando aqui de nasceu. Então esse was ele é fixo, o born é fixo, o que vai mudar aqui seria o sujeito, se você quisesse mudar o sujeito. E aí no caso, se eu fosse falar, por exemplo, no plural, vou trocar aqui o meu sujeito, eu vou colocar they, eles e elas, para não ter que colocar dois nomes. Então, eles e elas, aqui vai ser were. They were born, eles nasceram na Itália. E a minha question tag vai ser como? Vai ser weren't. Weren't they? Não nasceram? E aí eu já vou usar outro verbo, que é o verbo were, que é o verbo to be também, só que é outra variação do verbo to be no passado. E aí você já entendeu, né, que vai ter essa variação. Você não é porque aqui está o was que você vai sempre usar o was em todas as question tags com verbo to be. Na próxima, a gente está repetindo todas aquelas frases que a gente comentou ainda agora. Então, you will help me, você me ajudará, won't you, você me ajudará, won't you, não vai? E aqui a estrutura de futuro com will, certo? E a gente sabe que quando se trata de futuro com will, qualquer pronome pessoal aqui que você colocar, qualquer sujeito, você ainda vai usar o will, então isso não vai alterar absolutamente nada. Aqui vai mudar é o verbo principal, mas a question tag sempre vai ser com won't you quando a frase é afirmativa. Já pegaram isso, né? Frase afirmativa, question tag na negativa, certo? You're going to play, aren't you? Você vai jogar, não vai? Aí, olha só um detalhe que eu vou falar aqui. Como eu falei para vocês, você não vai nunca fazer question tag com o verbo am, que é esse verbo aqui, que é um verbo to be, todo mundo sabe, no presente, que acompanha apenas o sujeito eu. Então, quando eu quero fazer uma question tag me envolvendo, porque eu significa eu, né? Então, você falando eu vai significar você mesma falando sobre você. Então, por exemplo, se essa frase fosse assim, I am going to play. Aqui eu tô falando sobre mim. I'm going to play. Aí eu quero confirmar se eu vou mesmo. Não vou? Eu vou jogar, não vou? E aí, como é que vai ser a question tag? A question tag vai ser formada por este verbo aqui também. De novo, ele. Ele também vai se acompanhar com I. É bem estranho, porque a gente não usa esse verbo com I nunca, só na question tag. Então, na question tag você vai usar o verbo are com a terminação do not, contraído com not, na verdade, para falar sobre você, eu, porque esse aqui não vai ser contraído, não existe contração entre am, mas not, não existe, certo? Eu já comentei isso com vocês, então na question tag vai ser o are que vocês vão usar. Mas se por acaso eu quiser, eu vou mudar essa frase aqui para uma outra pessoa. Agora eu vou falar sobre ela. She is going to play. Aí como é que vai ser a question tag? Não vai ser com esse verbo, porque aqui eu vou usar o is, que é outro verbo to be, que é usado com a terceira pessoa. Então vai ficar isn't she? Ela vai jogar, não vai? Isn't she? E she's going to play, isn't she? Tudo bem? He was drinking that coffee, wasn't he? Ele estava bebendo aquele café, não estava? They will be camping one day. Eles acamparão, não vão? E aí, como você já deve ter notado, uma frase afirmativa gera uma tag negativa e há a expectativa de que a resposta seja yes, certo?
You agree with me, don't you? Você concorda comigo? Não concorda? Eu usei o do, mas o not aqui, porque aqui se trata de uma frase no simple present. Eu preciso saber que ela está no simple present para poder fazer essa minha questão da question tag. E a pessoa responde, yes, I do. Sim, eu concordo com aquele short answer. Da mesma forma, uma frase negativa gera uma tag positiva. Agora é o contrário, tá? Deixa eu falar isso agora para não confundir a cabeça de vocês. Então vamos lá, uma frase afirmativa gera uma tag negativa. Afirmação, tag na negação. Agora, uma frase negativa, perceba aqui, tem uma negação. Olha a negação aqui, don't, que é uma frase no simple present. A tag question vai ser positive, positiva. E a expectativa de que a resposta seja no. Isso aqui é só uma teoria, tá? Mas ao contrário da primeira, essa aqui a resposta seja no. Então, you don't take sugar, do you? A expectativa, nem sempre a pessoa vai responder que não, tá? Então, é só uma expectativa, que você espere que a pessoa diga não. Então, você não toma açúcar, né? Você não toma açúcar. Do you? Toma? Aí a pessoa fala, no, I don't. Não, eu não tomo, não tomo açúcar. Mas isso aqui é só na teoria, não significa que uma question tag, uma frase na afirmativa e uma question tag na negativa, a resposta sempre vai ser negativa, tá, gente? Isso vai depender da pessoa, da pergunta que você está fazendo, da situação, entre outras coisas. Apesar de pouco comum para demonstrar muito interesse ou para pedir confirmação que uma frase positiva seja seguida por uma tag positiva. Olha só isso aqui, existe sim uma frase positiva com a tag question também na positiva. Então, diz que é pouco comum para demonstrar muito interesse ou para pedir confirmação. Também, isso aqui é usado para gerar uma certa intriga, uma briguinha, né? Não coloquei aí, mas também pode, tipo, um confronto, vamos dizer assim. Mas vamos ficar só nessa parte boa de confirmação e interesse, certo? Então, olha só. So, you really like working here. Então, você realmente gosta de trabalhar aqui. E aí essa frase é uma frase no simple present. Aí a pessoa vai e pergunta, faz a tag question, a tag question na afirmação também. Aqui é uma exceção. Né? Não é porque no presente simples, é só por causa dessa situação, para demonstrar muito interesse ou pedir confirmação. Do you? So you really like working here. Então você realmente gosta de trabalhar aqui. Do you? Gosta? Gosta? Tags com will e won't podem ser usadas depois de frases no imperativo. Então presta atenção aqui, tá? Quando você tem uma frase no imperativo, que a gente já estudou isso, acredito lá que na unidade 1 ou na unidade 2, não lembro bem, a gente teve aula sobre imperativo. Então olha só, don't drive too fast é uma frase no imperativo. Não dirija rápido. E aí você tem a question tag, você pode fazer a question tag com will ou won't, porque aqui seria uma question tag na afirmação e aqui seria uma question tag na negação. Então aqui é um imperativo na negativa, a question tag é na afirmativa. Will you? Don't drive too fast. Will you? Não dirija tão rápido. Aí esse will you aí vai ficar assim. Você sabe, você que vai como é que posso dizer? Colocar a tradução que você acha mais viável. Então, assim, não dirija, don't drive too fast. Não dirija muito rápido. Aí aqui, se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria você vai. Aí eu poderia só falar assim, não dirija muito rápido, tá bom? Pode ser isso, tá bom, tá, ok, certo? Pode ser isso também, porque você vai dar essa ideia de, olha, não dirija tão rápido e vai fazer uma question tag confirmando isso. Ok? So you really like working here, do you? Então você realmente gosta de trabalhar aqui, não gosta? Don't drive too fast, will you? Não dirija tão rápido. Você vai? Ou aquela questão que eu te falei, não dirija tão rápido. Ok? Então, só para confirmar. Então, para a expressão let,
como em let's go, que também é essa questão do imperativo, que significa vamos lá, a question tag, ela é formada com shall, que inclusive a palavra shall, ela não é muito utilizada, tá entendendo? É muito utilizada. E aí, mas aí você vai usar essa palavrinha, que inclusive também é utilizada no sentido de futuro, mas aqui você vai usar ela na question tag quando você usa esse let's. Então, let's have a drink, vamos tomar uma bebida? Shall we? Então, let's have a drink. Vamos tomar uma bebida. E aí você usa a question tag na afirmação, certo? Neste caso, shall we? Vamos? Então é só mesmo uma confirmação de vamos. E aí afirmativa que também vai ser afirmativa com essa questão do shall, certo? Muito bem, eu estava voltando, mas agora, ó, let's have a drink, shall we? Vamos tomar uma bebida? Bom, que tal? E agora, let's practice, vamos praticar rapidinho aí. Temos aí a leitura de um texto que é, na verdade, uma conversation between two people, entre duas pessoas. E aí a gente vai fazer o seguinte, ler. Eu vou fazer o Pedro e o Nicolas, mas antes de ler, vamos lá o que está pedindo no texto. De acordo com o texto, o Nicolas veio do sudoeste da França, Pedro nasceu no litoral do Brasil, o Nicolas não sabe nada sobre o Brasil, Nicolas irá visitar algumas regiões da Áustria no verão, Pedro convida Nicolas para conhecer a Amazônia. E aí? Vamos lá, Pedro, you're from France, aren't you? Você é da França, não é? Yes, I'm from Lyon. And you came from Brazil, didn't you? Sim, eu sou de Lyon. E você veio do Brasil, não veio? Pedro fala, yes, I came from a city called Porto Velho, in the southwest of the Amazon forest. Eu vim de uma cidade chamada Porto Velho, no sudoeste da floresta amazônica. Nicolas, I have to be honest, I was only in the coast of Brazil. The rainforest is very hot, isn't it? Aqui ele sabe, só que ele só tá mesmo querendo para estabelecer uma conversa, porque ele sabe que é quente. Então ele fala o seguinte, tenho que ser sincero, estive apenas no litoral do Brasil, a floresta tropical é muito quente, não é? Yes, it is, but it rains from September to March. So it's more pleasant. In September, you will go on vacation to Lyon, won't you? Aí ele fala o seguinte, yes, it is, sim. Ele fala que é sim, mas chove de setembro a março. Setembro a março, então é mais agradável. Em setembro, você irá para Lyon, certo? Então, ele só está confirmando se ele vai mesmo para Lyon. Won't you? We'll go on vacation to Lyon, won't you? Daí, o Nicolas continua. Yes, I'm going for summer vacation. I will be wandering around the Alsace region. In October, I will be back to work. Aí ele fala o seguinte, sim, eu vou nas férias de verão, estarei vagando pela região da Alsácia, em outubro estarei de volta ao trabalho. E o Pedro fala a seguinte situação, let's go to the Amazon in December, shall we? Olha aqui, let's, ele usou a question tag com shall we? I invite you, eu convido você, ou seja, vamos para a Amazônia em dezembro. Ele convida... O Pedro convida o Nicolas, ele convida o Nicolas, né? Para ir para a Amazônia em dezembro, certo? Eu convido você, visitaremos vários países e cidades amazônicas. We will visit several Amazonian cities and countries. I have relatives who will shelter us everywhere. Então, ele fala assim, visitaremos várias cidades e países amazônicos. Tenho parentes que vão nos abrigar em todos os lugares. E o Nicolas fala, wow, how kind of you. But you have to promise.
Mas você tem que... ele fala assim, que gentil de você, how kind of you, but you have to promise. Mas você tem que me prometer that we will eat the world famous moqueca de dourado, won't we? Ou seja, ele fala assim, que você tem que me prometer que a gente vai comer a famosa moqueca de dourado, não vamos? Aí o Pedro fala, yep, sim, and there are several delicious Amazonian dishes. E tem outros pratos deliciosos amazônicos, diversos outros pratos, né, amazônicos deliciosos. Então, assim, de acordo com a leitura deste texto, e aí, Nicolas veio do sudeste da França, Pedro nasceu no litoral do Brasil, Nicolas não sabe nada sobre o Brasil, Nicolas iria... E aí, de tudo isso que foi comentado, a gente pode ter certeza do seguinte, que Pedro convida Nicolas para conhecer a Amazônia, né? Foi isso que aconteceu. O Nicolas conhece só uma partezinha, mas não conhece tudo. Então, ele convidou para conhecer a Amazônia. Conheceu para conhecer é bom. Convidou para conhecer a Amazônia, certo? E na próxima, ainda de acordo com o texto, Pedro conhece a Europa, Nicolas viajará para as férias de verão, é expresso qual parte do litoral brasileiro Nicolas conhece, sabemos onde Pedro morou, mas não sabemos exatamente onde ele nasceu. Pedro e Nicolas trabalham na mesma empresa. E aí, de acordo com a leitura, a gente tem a seguinte situação. Pedro conhece a Europa, não foi mencionado isso. Nicolas viajará para as férias de verão? Ele falou que viajará para as férias de verão, então você pode ser a letra B. É expresso qual parte do litoral brasileiro Nicolas conhece? Também não. Sabemos onde Pedro morou, mas não sabemos exatamente onde ele nasceu. Mentira, a gente sabe sim. Pedro e Nicolas trabalham na mesma empresa, não foi mencionado isso. E aqui você ia marcar a melhor question tags para as sentenças, né? Então, você tem duas opções aí em cada, e você iria marcar aqui comigo. Então, olha aí nas frases. Na número 1, tem aquela questão do let's. Então, a gente acabou de ter a aula, tá fresquinho na memória de vocês, a seguinte situação, que quando a gente usa o let's, a gente vai usar qual question tag? A question tag com shall, né? Então, let's go to London next weekend. Shall we? Na 2, you told me that gossip. E aí, você me disse aquela gossip. Para quem não sabe o que é gossip, é o que? Fofoca. Você me contou aquela fofoca. E aí, eu tenho a opção do should e do did. Só que presta bem atenção, é uma frase na afirmativa. E a única question tag que está na negativa é essa aqui. E a única que tem o did, que afinal de contas, essa frase aqui é no passado, por causa do told, que está no passado, um verbo irregular. Então, é didn't you. Na 3, Jim wasn't waiting that long. Ou seja, Jim não estava esperando tanto tempo. Passado contínuos. Temos aqui uma frase na negativa. Question tag vai ser na afirmação. E qual vai ser? Se eu tenho o verbo to be aqui, você sabe que ele que vai ser a question tag, certo? Então, só pode ser a opção de was he. Não vou usar o did. Did é usado no passado, mas não passado aqui com o verbo to be, tá? Então, não confunda. Número 4, you won't tell anyone about this. Você não contará para ninguém sobre isso. E aí eu tenho aqui uma frase com eu na negativa e a question tag, obviamente, não pode ser essa, só pode ser a will you, que é a question tag na afirmativa. Afinal de contas, a frase está na negativa e ainda está usando will. Você não contará para ninguém sobre isso. Contará? Will you? You're not doing what I told you. Você não está fazendo o que eu te disse. E aqui eu tenho o verbo to be negativa e a question tag, obviamente, só pode ser essa. Are you? Verbo to be, sujeito e na afirmação, uma pergunta afirmativa. You are not doing what I told you, are you? Você não está fazendo o que eu te disse, está? E é isso. Fica aí para vocês as nossas
referências. And that's it for today, folks. Projeção pessoal. I see you next class. Bye, bye.